É um absurdo. As provas ainda estão sendo levantadas. Ele está em Portugal, tem medo de ser assassinado por tudo o que sabe e pelo que começou a revelar, inclusive para as autoridades brasileiras. O depoimento de William Rogato na CPI do Senado, a CPI que trata da manipulação de jogos e resultados no futebol brasileiro, esse depoimento é alarmante. William Rogato está nesse esquema, segundo ele mesmo, desde 2009. Atualmente, mesmo sendo processado no Brasil, está atuando na manipulação de resultados em 9 países, inclusive na Colômbia, corrupção em clubes, em atletas e também arbitragem. É conhecido com um nome peculiar. Vamos ouvir William Rogato e um trecho desse depoimento para Jorge Cajuru e também Romário, que presidem essa CPI. Ele fala, entre outras coisas, desse apelido que ele herdou nessa atividade ilegal dentro do futebol brasileiro. Vamos ouvi-lo. Alguns presidentes eram cientes, alguns presidentes não. E aí eu entrava dessa forma. Então eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava meus jogadores e automaticamente hoje eu tenho, vou falar assim, você vai até brincar, eu espero que vocês não... Mas eu tenho, hoje eles me chamam de, porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. Ele foi perguntado sobre a corrupção em cima de árbitros, se são árbitros de quadro nacional, se são árbitros FIFA. Segundo William Rogato, os árbitros que ele corrompe são de todas as instâncias do futebol. Vamos ouvi-lo mais uma vez. Só para você entender, um árbitro hoje oficial, vou falar um árbitro, tá? Ele ganha ali em torno de 7 mil por jogo. Acho que isso é o piso, não sei se está ganhando mais ou menos. Eu pagava 50 para ele. Caramba! Resultados diferentes daquele que são habituais. Você se lembra de Palmeiras 5, São Paulo 0? Um resultado que para muita gente chamou a atenção, pois William Rogato falou sobre o esquema que pode ter envolvido atletas das duas equipes, ou pelo menos de uma delas, nessa partida que terminou com uma goleada naquele choque rei. Vamos ouvi-lo. Escancaradamente, para você, Palmeiras e São Paulo participaram desse jogo sujo também? Minha opinião? Sim, é isso que eu quero. Apenas opinião, tá? Tá nitidamente. É só você olhar os gols. Não tem. A gente que conhece. Mas só uma curiosidade, William. É uma opinião minha. Pode ser que não tenha acontecido do nada, mas minha opinião, e confesso para você que foi um jogo que eu apostei, de repente eu ainda tenho aqui uns bilhetes que eu posso te mandar, que eu ganhei. Então... Mas, só para eu entender, no caso os culpados seriam os jogadores e também os presidentes de São Paulo e Palmeiras, ou você entende que os presidentes não têm nada a ver com isso? Ou também são vítimas desinteressadas? Mário, muitas das vezes pode ser vítima desinteressada porque, acabei de te falar, os jogadores hoje, às vezes, 2 jogadores estrutura totalmente um jogo, com pênalti. Então, às vezes, tá? Como eu te falei, tem presidente que sabe, tem presidente que eu engano, tem presidente que realmente tá ali para ganhar o dele, porque não é um dinheiro baixo, como tem presidente que está sendo pego desavisado, mas tem 2 atletas ali. Essa CPI, que está em andamento no Senado Federal, nasceu muito em função das denúncias do norte-americano John Textor, que é o homem forte do Botafogo do Rio de Janeiro. William Rogato não está diretamente ligado no caso, mas ele falou sobre o assunto e sobre a suspeita levantada pelo empresário norte-americano. Um gol altera muito um resultado. Vocês falaram do John Textor, né? Não sei as provas que John Textor tem, tá?
Mas uma coisa eu posso te falar, as pessoas que trabalharam para mim também trabalharam contra ele nesse campeonato, que as pessoas falam que não tô aqui para enfrentar. Leila, não quero te enfrentar jamais, não tô falando que você fez ou não, tá bom? Mas eu te garanto que o John Tester não tá totalmente errado. Mas enfim, só para você entender a dimensão que tá o futebol, cara. William Rogato ainda não apresentou provas de tudo o que ele disse na CPI, mas vai receber os senadores que comandam essa CPI da manipulação de jogos e resultados lá em Portugal, onde disse que vai apresentar provas de tudo o que vem dizendo. É claro que nomes maiores não foram citados por ele, pelo menos diretamente. Ele não apresentou provas, mas deve fazer isso até temendo pela própria vida. Isso tudo que está acontecendo explica um pouco da lama em que está o futebol brasileiro. E isso reflete, em última instância, na nossa seleção, que já não impõe respeito a mais ninguém. Triste futebol brasileiro. Para o torcedor que sofre tanto, uma pena. Uma pena. Que esses depoimentos sirvam de base para investigações sérias e que não fiquemos apenas em holofotes. É preciso cobrar.